Num dia bonito de sol, ensolarado, muitas pessoas querem sair com roupas mais frescas, às vezes ir na piscina, usar uma roupa mais justa. Existe a preocupação com o contorno corporal e um dos procedimentos mais realizados no mundo para a melhora desse contorno corporal é a lipoaspiração. Só que, entretanto, a gente escuta falar de tantos tipos de lipoaspiração, né? Uma lipo convencional, uma lipo de alta definição, tem até aqueles nomes diferentes, lipos 3D, 4K, LAD, vários tipos. Então, o que seriam todos esses tipos de lipoaspiração? Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Existem vários tipos de lipoaspiração. Vamos falar um pouquinho sobre eles. O primeiro tipo é uma lipo convencional. O que é uma lipoaspiração convencional? Então, assim, todas as lipos a gente precisa fazer a injeção de uma solução com adrenalina, que é um vasoconstritor, para diminuir um pouco o sangramento. Então, isso é que a gente fala de hidrolipo. Então, todas as lipos, basicamente, são hidrolipos. Daí, dentre as lipos, a gente tem a lipoaspiração convencional, onde é feita a retirada uniforme de gordura de toda a área tratada, tá? Temos também a lipo de alta definição, onde é feito a retirada, dependendo das características do corpo da pessoa ou até do sexo da pessoa, é retirado mais gordura em algumas áreas do que em outras, procurando então manter a silhueta, o corpo da pessoa. Essa é a lipo de alta definição. E a gente tem aquelas lipos que tem aqueles nomes, né? Que são as lipo HDs, lipo 4K, lipo 3D, LAD. O que são essas lipos? Nesse tipo de lipoaspiração, o cirurgião plástico procura simular a musculatura do paciente na gordura do corpo desse paciente. Então é feito o quê? Desenhos, é feito lipos bem superficiais para que seja simulado um músculo, por exemplo, do abdômen, um músculo da região peitoral, tudo com gordura. O que acontece em cada um desses tipos? O grande problema da lipo 4K, 3D, é que aqueles gominhos, por exemplo, na barriga, que você olha seria um gominho bonito, músculo, ele dá para perceber que aquilo lá é gordura. Então, conforme o paciente se mexe, balança, aquilo lá balança junto. E na palpação você vê que os gominhos não são músculo propriamente dito, e sim gordura. Então são gominhos de gordura. O grande problema dele é no pós-operatório tardio, que o paciente pode ganhar peso e daí você teria um abdômen relativamente até globoso, como os gominhos, né? E até quando o paciente emagrece muito, envelhece, porque as áreas que foi retirada mais gordura, elas são áreas de fraqueza da pele e começa a ter retrações, contrações dessa gordura, então dessa pele, e daí é necessário fazer uma cirurgia para retirar o excesso de pele ou até fazer enxertos de gordura no local. Todos esses tipos de lipoaspiração é possível associar a uma lipoenxertia em algumas áreas, né? E daí a gente chama então de lipoescultura. Geralmente a gente faz a enxertia na área do bumbum, em algumas depressões, algumas áreas que têm depressões do nosso corpo. E qual a minha preferência de lipo? A minha preferência é pela lipo de alta definição. Por quê? Porque com a lipo de alta definição a gente consegue entregar uma silhueta corporal, um contorno corporal, de acordo com as características do paciente e o sexo do paciente. Então, a gente tira mais gordura de algumas áreas, dando o aspecto natural e deixando a musculatura do próprio paciente se autodefinir. Então, o paciente fazendo um pouco de exercício, não precisa ser aquele viciado em academia, mas tendo uma regularidade mínima, ele consegue ter uma boa definição corporal, os músculos ficam aparentes, tudo sem que seja um resultado artificial, em que dependendo de como o paciente se mexa, ou até se você for fazer uma palpação, observe que aquilo lá que está bem desenhado não é músculo e sim gordura, né? Então ela é uma cirurgia que ela traz um resultado mais natural para o paciente. E além do que, a longo prazo, o resultado não vai se perder, não vai ter um resultado uma complicação de resultado. Por exemplo, o paciente engordou, não vai ficar com um abdômen irregular gordo, ele vai simplesmente perder um pouco do resultado da cirurgia dele. Uma coisa que é importante, a gordura, quando a gente engorda e emagrece, a gente não tem um crescimento de mais células de gordura. O que acontece, na verdade, é que a gente tem um aumento das células de gordura já existentes. Portanto, se o paciente que fez uma lipoaspiração, ele engordar um pouquinho, o contorno vai estar preservado.
ele vai apenas perder um pouco daquela definição da musculatura, mas ele vai manter a forma corporal, o contorno corporal relativamente preservado, porque as áreas onde foram retiradas mais gorduras também irão engordar menos do que as outras áreas. Então isso que é muito interessante na lipo de alta definição, sem realmente ser uma lipo 3D, 4K, onde você tenta desenhar a musculatura do paciente na gordura. Para isso que eu tinha para falar por hoje. Se surgirem outras dúvidas, deixe aqui nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. Inclusive, se tiver sugestões de novos temas para os próximos vídeos, também pode deixar aqui. Obrigado.